João, capítulo 13, versículo 1. João, capítulo 13, versículo 1. Tendo a nossa mensagem nessa manhã, nesse domingo de Páscoa. As promessas de Jesus na Páscoa. Eu quero saudar você que está aí através do Facebook. Com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e habita em seu coração. Quero desejar a você uma feliz Páscoa. Eu quero te dizer que Ele ressuscitou e agora habita no seu coração. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Podemos agora aquietarmos o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor, para poder aprender mais de Ti, ouvir mais de Ti, sabendo que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós, mas que antes de o Senhor ter coisas grandes e firmes para cada um de nós, o Senhor nos escolheu, nos chamou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Por tudo nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Muito bem, a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Porque ela vai se renovando a cada instante. Diz assim: a sua hora de passar deste mundo, esse mundo aqui que nós vivemos, vai chegar o dia que até nós também vamos estar com o Pai. Então, Ele amou os seus que estavam nesse mundo. Então, nesse mundo aqui, existem os filhos de Deus que estão aqui conosco. Jesus estava para morrer, Ele estava para agora ser levado ao Calvário, e aí ali Ele iria expirar a sua vida terrena. Mas mesmo sabendo que a sua hora estava próxima, Ele não falou: Pai, ó, cheguei até aqui e tá bom, todos estão aí, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu, vou passar por essa sua. Não. Ele amou, Ele nos amou até o fim, até o momento em que Ele disse lá: está consumado. Então Ele nos amou até o fim. Mas esse fim não termina ali na cruz. Não termina ali porque Ele mesmo já tinha dito: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então a gente sempre brinca e fala: havia festa no inferno, né? Lá, sexta, sábado, estava todo mundo feliz. Acabamos. Agora o mundo é nosso. Então até cantando aquele rarrapo do o mundo é nosso, mas o Senhor ressuscitou. Porque Ele não mente. Como eu falei, né? Ele lá desde a criação: vou criar, vou salvar, vou guiar, vou levar pelo deserto, vou levar a terra prometida, eu vou vir para estar com vocês. Nós é que somos infiéis, que olhamos sempre de uma forma errada, porque eles simplesmente olharam para o Senhor e não aceitaram como o rei de Israel, porque ele não veio montado ali num Land Rover 4x4, ele não veio num cavalo alazão, ele não veio com a coroa de ouro na cabeça. Não, ele veio montado no jumentinho. Ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu no perinatal, nem no Copas d'Or, nem, sei lá, a mais top da maternidade que possa existir ao redor do mundo. Não, ele nasceu numa manjedoura. Ele não foi assistido por uma equipe de médicos formada em Harvard. Ele foi assistido por alguns bichos que estavam ali naquela manjedoura. Mas Ele é o Rei dos Reis. Ele nos dá um exemplo de que para você ser líder, você não precisa estar imponente. Então, a crucificação foi só um complemento do que Ele veio fazer, que era cumprir a lei. Ele precisava chegar até ali
e cumprir aquela lei, que era uma lei de sacrifícios, uma lei de ordenanças, uma lei que levava o povo sob jugo, procurava levar o povo ali como no cabresto, né, como se fala, sem você poder andar para nenhum lado, era sob domínio daquela lei que no final, se você errasse, cumpriu lá 612, errou 613, perdeu tudo. Volta lá atrás e começa de novo. Imagina você numa fila de 600 pessoas e de repente dizem assim, ó, agora você volta e começa de novo porque está faltando a assinatura aqui nesse documento. Muitos acabaram fazendo o quê? Desistindo. Então, tanto que o Senhor disse está consumado, hoje temos que celebrar o quê? Não precisamos mais celebrar os sábados, não precisamos mais celebrar as festas, nem as luas, não precisamos mais seguir aqueles rituais. E a igreja precisa entender que viver um novo tempo, que nós estamos vivendo um novo tempo. A igreja precisa entender que aqueles sacrifícios foram cumpridos na cruz do Calvário. Mas não, nós precisamos fazer um jejum, nós precisamos subir um monte, nós precisamos batizar. Aí eu pergunto a você conhecedor da graça de Deus, até onde você tem procurado mostrar às pessoas que ela não é mais necessária? Não é mais necessário isso. Não, mas nós precisamos ter cuidado. Eu sempre comentava isso com a pastora Ana, e até que eu disse, ficou muito forte no meu coração. Nós sempre temos o cuidado, ou tenho que ter o cuidado para não ferir o irmãozinho aqui, porque o irmãozinho é dali, o irmãozinho é de cá, o irmãozinho é de lá. Mas nós já vimos, o pastor Damião passou por isso algumas vezes, chegar em algum lugar e falar, o senhor de onde? É o senhor da igreja do Cristo Vivo, do apóstolo Miguel Ângelo. Só faltava botar o nariz lá do outro lado da cabeça, de tanto que torcia. Por que? Qual é o problema? Então, nós precisamos também mostrar às pessoas que nós conhecemos a palavra da graça de Deus. Amém. Aquela palavra que o Senhor enviou através do apóstolo Paulo, amém, que para nós que somos gentios, nós não temos sangue judeu. Aleluia. A palavra que nos leva, que nos mostra que Ele deu a sua vida por cada um de nós. E uma coisa é quando você olha para Jesus e fala, Ele foi crucificado, Ele morreu. Agora Ele morreu por quê? Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Você morreria por mim? Eu creio que não. Porque nós não temos essa disposição, vamos dizer assim. Nós não fomos chamados para cumprir esse chamado que foi designado para Ele. Mas Ele fez isso. Esse pacto que nós vivemos, firmado lá na cruz do Calvário e selado com a ressurreição, é um pacto de maiores e superiores promessas. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele verteu todo o seu sangue. E nós vamos pensar o que aconteceu antes da ressurreição, né? Qual seria o sentimento naquela época? Eu antes quando eu estava preparando, estudando, lendo e trazendo essa passagem para o dia de hoje, aí eu comecei realmente a perguntar sobre isso. Quais foram os sinais? Porque os sinais já tinham sido dados. Igual hoje em dia, os sinais estão aí para nós vermos, né? Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Jesus está às portas. O mundo hoje está vivendo um momento completamente conturbado. Estamos aqui pregando a palavra e daqui a pouco podemos ouvir no jornal que o dólar triplicou ou mesmo desvalorizou de uma maneira
estamos aqui, daqui a pouco, ontem era tarde da noite, ontem na madrugada de hoje, eu fui olhar algumas notícias e aí eu vi que o Guarujá está sob um alerta máximo. Estão pedindo às pessoas que saiam de casa. Eles não estão assim, fiquem em alerta. Não, saiam das suas casas. Então, nós estamos vivendo isso. Entramos no ano com o Rio Grande do Sul praticamente debaixo d'água. São sinais. São sinais. Rumores de guerra. Não tem guerra. Paralisa a guerra porque é Páscoa. Mas e depois da Páscoa? Eu paro a guerra porque hoje é domingo de Páscoa e amanhã eu compenso. Eu mato até o dobro daqueles que eu não matei ontem, porque era domingo de Páscoa. Não existe mais amor. Não existe mais compreensão. Não existe mais carinho entre as pessoas. Não existe. O amor já praticamente se esfriou. E o amor não se esfriou lá no mundo, porque o mundo há muito tempo já não ama. O amor se esfriou em nosso meio. Em nosso meio. Onde não poderia acontecer. Né? Então o profeta Isaías, lá em Isaías 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz assim: isso aí era, se não me falha a memória, era aproximadamente uns 700 anos antes da vinda do Senhor. E Isaías dizia: olha, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Agora, vamos imaginar uma coisa. Já se imagina lá no tempo do profeta Isaías. Esse profeta está doido. Como é que uma virgem vai conceber? Isso não existe. Mas o profeta estava falando. Os profetas estão aí falando a palavra da graça. Os profetas estão dizendo o que o Senhor está fazendo, o que vai acontecer. Mas o povo não está. Não. Hoje nós vamos trocar o coelhinho. A Páscoa não é coelhinho. Hoje nós vamos trocar os ovinhos de chocolate. Eu gosto de chocolate branco, eu gosto de chocolate rochedo, eu gosto não sei o que. Não. Hoje é a ressurreição do Senhor. Amém. Hoje é o dia que Ele ressuscitou. Amém. Isso é muito mais que qualquer ovinho de Páscoa. Isso é a nossa salvação. Amém. E aí em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, são passagens que nós já falamos praticamente muitas e muitas vezes, mas diz assim o profeta aqui no capítulo 9, versículo 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, para isso. Ele é zeloso com cada um de nós. Tudo isso está sendo falado antes da vinda do Senhor. E aí chega lá em Isaías capítulo 53, depois vamos dar só uma entrada e depois você leia em casa o capítulo 53. E aí você vai ver ele dizendo: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E depois você continua lendo.
Aí nós vamos lançar agora um filme aí falando sobre a morte e ressurreição de Cristo. Aí botam lá um jovem de olhos claros, não sei, ele tinha olho claro, por acaso você tinha uma Kodak daquela época para tirar uma foto, os cabelos louros, tratados, com todos os tipos. A palavra de Deus diz que ele não tinha formosura, mas ele tinha algo que está faltando na humanidade hoje: amor. É o que está faltando na humanidade hoje. Hoje nós conseguimos passar por um lugar onde acabou de ter um acidente e ver muitas pessoas com o celular na mão, filmando. Elas não estão pensando que o parente daquela vítima está do outro lado e vai ver a situação que está acontecendo ali. Filmando muitas das vezes um acidente que vai trazer dor, porque aquela imagem vai ficar rodando a internet por muito tempo. Mas as pessoas fazem, parece que fazem com alegria, parece que sentem prazer em fazer isso, por falta de amor. Aí a minha pergunta é: será que naquela hora que antecedeu a ressurreição, lembraram do profeta Isaías? Eu estou falando aqui do profeta Isaías, mas tantos outros falaram que Jesus viria. Será que lembraram dele? Né? Ele andava e era uma multidão que ia com ele. Mas é engraçado que aquela mesma multidão que ia com ele, na hora que perguntaram quem liberta, mandaram libertar Barrabás. Perguntaram o que fazer, falaram crucificam. Porque às vezes nós nos enganamos muito com as pessoas. Então, a minha pergunta é: de sexta, isso me veio ontem, de sexta até o momento da ressurreição, qual seria o questionamento? Está demorando muito, olha, já é sábado, Calma, rapaz, ele disse que era no terceiro dia. Não, ele disse no terceiro, mas ele não disse que seria no terceiro. Ele falou que em 3 dias. Eu não estou vendo nem começar a fazer o alicerce, porque ele disse: não, tem algo de errado. Você é obrigado a ir ali procurar um médico. Eu preciso tomar um ansiolítico, porque eu estou muito ansioso. Aí você descansa no Senhor. Aquieta o teu coração. Ele falou, ele vai cumprir. Mas o momento, aí é sempre isso. Ou então outros deviam estar, que nada, ele enganou, foi a gente. Tudo que ele falou, foi da boca para fora. Estavam duvidando do próprio Senhor Jesus, porque ele disse que iria ressuscitar. Ele disse: ninguém ressuscita, não existe isso. Aí o outro deve ter falado: você lembra de Lázaro? Foi no 4º dia. Mas isso foi lá, quando ele estava com a gente. Agora, isso era ele fazendo com os outros. Quem é que vai lá agora dizer para ele puxar a pedra e dizer: Jesus, vem para fora? Aí provavelmente tem ecoado ali no meio daquela multidão: quem, que era tanta gente, até que chegou o último, bem distante. E as perguntas de hoje? Ele disse: eu vou ressuscitar, eu vou deixar o Consolador, eu vou voltar. Será que você também não tem que... Você não está questionando aí, dizendo: pastor, já tem 2025 anos. 2025 anos. Para voltar não, pastor, isso aí é história. A Bíblia é um livro de história. É o que a gente ouve. Agora estamos se ajeitando a Bíblia de tudo quanto é jeito. Tem Bíblia agora de tudo quanto é jeito, né? Tem igrejas, entre aspas, como gosta de fazer a Manu, entre aspas, lançando suas próprias Bíblias, pegando nossos louvores e fazendo adaptações. Estão brincando,
estão escarnecendo, estão debochando, e a cada dia que passa vai piorando. Nós temos irmãos nossos nesse momento pagando com a própria vida, porque estão comemorando a Páscoa, estão comemorando a ressurreição do Senhor. Então, amados, lá no livro de João, capítulo 2, versículo 19, João, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22, diz assim: Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha, isso aqui me preocupa, porque nesse momento, porque viram, creram. Mas também só quem lembrou o que ele tinha falado eram os discípulos. A Bíblia não relata que a multidão que o acompanhava lembrou. Os discípulos, aqueles que estavam bem próximos, aqueles que se preocupavam. A gente fala discípulo e pensa ali nos apóstolos. Não, aqueles que se preocupavam em ouvir a palavra. Porque tem gente hoje que não está preocupada em ouvir a palavra de Deus. Você, aqui somos, hoje estamos 2, 4, 6, comigo 7. Tivemos aí, estávamos esperando mais pessoas, tivemos uns problemas com os carros, não chegaram mais também. Deus sabe todas as coisas. Mas tem igreja aí com 5.000, 6.000, 7.000. E aí a pessoa agora tem a Bíblia no celular e ela acompanha o culto pela Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser assim. Ela é linda, né? Manda o celular. Será que ela está no celular? Será que no momento ali, enquanto lê a palavra X, aí a pessoa vai lá, mas enquanto a palavra está sendo explicada, ela não vai no WhatsApp, ela vai no Instagram, ela não vai no Facebook, ela não vai ver se chegou alguma mensagem, né? Será que não estão? E aí na hora, eu fui ao culto, eu não senti nenhum arrepio. Você não tem que vir, você quer arrepio, a gente bota um ar-condicionado, bota aqui a 60 graus negativo, você não vai sair daqui só arrepiado, você vai sair daqui congelado. Entendeu? Então, não tem negócio de arrepio, você tem que ouvir a palavra. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai te fortalecer, porque aí quando vem os embates da vida, você não tem força para enfrentar, porque você não ouviu a palavra. Você ficou preocupado porque a irmãzinha do lado está ali, aquela, olha a roupa dela, olha o sapato dela, e olha o cabelo, olha irmã, hoje fez o cabelo, oh meu Deus, ela está de cordão novo. Tem gente preocupada com o cordãozinho que a pessoa está usando. Amado, vamos preocupar com nós mesmos, com a nossa salvação. O Senhor deu a vida por você, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, e Ele não escreveu com a canetinha, não, Ele escreveu com o seu sangue, Ele deu o seu sangue. Nós muitas das vezes não temos paciência para esperar o cumprimento das promessas, choramos, lamentamos, reclamamos com Deus. E hoje nós estamos no ano 2025 com Google, internet, Netflix, com locais que contam a vida do Senhor no Calvário, contam a ressurreição, e tem gente que não entende e ainda chega e fala, não, Jesus, a Páscoa é para distribuir coelhinho, isso aí é o comércio. A Páscoa é para dar bombom, nada contra um chocolatezinho, né? Bom, mas você não pode fazer essa troca. Mas o Senhor nos dá uma certeza de futuro. João capítulo 14, versículos 2 e 3. O Senhor nos dá uma certeza de futuro.
quando ele diz assim, 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Coisa maravilhosa. Aí a gente fala assim, eu ainda não comprei a minha casa própria, mas você já tem a sua casa própria. Ela está lá com tudo. Olha, você vai chegar lá, ela tem televisão ultramoderna. Você nem vai ver, você só vai mexer com a mão, ela vai atrás. Sofá de primeira linha. Olha a tua cozinha. A pastora Ana, que gosta de cozinhar, vai receber uma cozinha. O pessoal pensa que vai chegar no céu e vai ficar dormindo. Vai ficar lá só com as perninhas cruzadas. Ele tem muitas moradas. Ele já preparou um lugar para cada um? Não, quando é com a preguiça, ele manda ter com a formiga. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi para preparar lugar para cada um de nós. Estamos preocupados com coisa terrena, mas a Bíblia nos fala em pensarmos nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3. Pastor, então eu não tenho que me preocupar em comprar minha casa? Não estou falando isso. Eu ontem mesmo estava comentando com meus filhos, eu falei, olha, vocês procurem comprar uma casa para vocês. Aí alguém pode dizer, mas pastor, Jesus está às portas. Tá bom, você sabe o dia e a hora? Nem ele mesmo sabia. Prepare o seu futuro, prepare para você ter uma velhice mais tranquila, um descanso, não ficar preocupado no corre-corre da vida. Prepare-se. Se Jesus dizer, deixa aí, eu já falei, a hora que eu for embora, a chave da Uno está aí, eu espero até lá, até com um carro mais top. Então está aí, a casa pode ficar com ela, pode ficar com tudo, porque aonde eu vou, já está tudo pronto. Deus já preparou. E aí em Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4, diz assim, pensai nas coisas lá do alto, nas coisas não nas coisas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Às vezes as pessoas se preocupam com, no corre-corre, no dia a dia, precisamos ter, comprar uma casa, precisamos trocar de carro, precisamos ter uma casa de praia, precisamos, mas esquecem de se preocupar com as coisas do alto. Quando aqui não estivermos mais, nos prepararmos. Essa certeza nos garante que o nosso futuro está certo, o teu futuro está garantido. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Glória a Deus, hein? Você poderia glorificar o Senhor nessa manhã? Você é guardado pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia.
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O Senhor nos garante uma herança incorruptível. Amém. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele vai reunir os seus eleitos e que entrarão com Ele para sempre na eternidade. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Pessoas muitas das vezes se sentem sozinhas. Você não está sozinho. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, quando você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você não está sozinho. Aí o versículo 17 fala que o mundo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo dos filhos da perdição, o mundo Aion, não pode receber o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade só é recebido pelos eleitos do Senhor, por aqueles que fazem parte do mundo Ocumene, que é o mundo da salvação. Então, amados, nós não vivemos na carne, nós vivemos no Espírito. Claro, precisamos nos cuidar. Então eu não vou mais tomar banho. Você já está começando a andar, né? Não é assim. Estou falando na carne, no sentido do pecado, até porque todos os nossos pecados já foram gravados lá na cruz do Calvário. Nós não vivemos no pecado. O Senhor habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois que nós cremos, Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que nós cremos, nós somos selados. Diz assim o versículo 13: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Então você, para crer, você precisa ouvir a palavra da verdade. Porque vozes tem muitas por aí, palavras tem muitas por aí, mas a palavra da verdade é a que vem direto do Senhor para o teu coração. É aquela que o Espírito Santo ministra ao teu coração. Então diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Eu falo sempre que nós temos uma placa pendurada no nosso peito, invisível aos nossos olhos, mas visível ao mundo espiritual: propriedade exclusiva do Senhor. Mas antes ele tem em cima assim: não entre. Propriedade, você é propriedade exclusiva do Senhor, selado, e mesmo
é o mesmo que ungido, é o mesmo que batizado, é o mesmo que revestido, é o mesmo que cheio de plenitude. Em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, Gálatas capítulo 4, versículo 6, versículo 7, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Hoje comemoramos a ressurreição. O preço foi pago. O véu foi rasgado. O sangue foi derramado. E o que nos falta para que possamos exercer o dom que o Senhor nos deu, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que vos falta para que você exerça esse dom que o Senhor te deu? O novo pacto tem uma promessa, que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Você pode até estar se colocando de lado. Eu não quero mais saber da igreja. Pastor, antigamente eu orava, o milagre acontecia. Eu clamava, Deus me respondia. Ele... Por que parou? Parou porque os dons são irrevogáveis. Você é o culpado quando você diz assim: eu não quero mais. Quando eu antigamente orava e havia cura, mas hoje em dia eu oro e nada acontece. Aí eu te pergunto: você continua exercendo aquela fé? Sabe o que acontece quando nós entramos, quando nós nos convertemos, quando nós chegamos, aí aquele fogo, quero fazer, quero acontecer, quero isso, quero aquilo, quero... O tempo vai passando e você começa: não, e acaba desistindo. O Senhor não te abandonou. Ele não foi lá e falou assim: de acordo de dizer, eu vou apagar aqui o dom que eu te dei. Não, o dom é irrevogável. Ele não mente. É para sempre ali, o dom é teu, está lá, guardado. Pastor Nilton, você pregava muito, mas agora você não vai pregar mais nada. Eu vou apagar? Não. Muito pastor aí dizendo: já estou cansado. Eu estou a vida inteira pregando, falando, parece que ninguém ouve. Sim. Amém. Olha, eu sempre dou um testemunho, há muitos anos, nós pastoreávamos ainda a igreja em Seropédica, e o Rio começou a ficar meio complicado, e nós não fizemos o culto do dia 31. E eu programei com a pastora Ana, com a diaconisa, e viemos aqui, estudamos a maré, pegamos aqueles tubinhos de festa que bota a balinha, ali dentro botamos o nosso telefone, um versículo bíblico e o endereço, e vim aqui, joguei um bocado aqui ali no Buiti, joguei um bocado ali em Junqueira, e fomos jogando aí 280 tubinhos. E de noite
O coração do homem pode fazer plano, né? Mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. E aí eu falei, de noite, olha, quando eles estiverem lá fazendo aquelas outras, vai chegar os tubinhos, pelo menos 280 pessoas vão. Passou um ano, não teve uma resposta. Uma resposta. Um ano, quase meia-noite, meu telefone toca. Eu morava no Rio. Ainda era telefone fixo. Não morava no Rio? Morava já aqui? É. Então, já morava aqui. Olha, a cabeça está ficando boa mesmo. Está lembrando bem. Ainda morava aqui. Telefone toca. Então já tinha telefone de celular, porque eu não tive telefone fixo. Aí o telefone tocou, eu sentei e falei, a irmãzinha, pastor Nilton? Sim, sou eu. Pastor, eu vou lhe contar o motivo que eu estou lhe ligando essa hora, me desculpa. Ela, não, sem problema, tá. Eu estava numa ilha próxima, uma ilha grande, tem um ano, era final de ano, e eu estava afastado do Evangelho, mas a igreja que eu frequentava me convidou para o retiro deles. Eu fui por ir, só por amizade mesmo, muitos amigos na igreja, mas na hora lá da meia-noite, que era culto, eu não quis saber, eu fui andar pela praia, e na minha caminhada, mas eu sempre orando a Deus, e na minha caminhada eu tropecei em algo e eu fui ver o que era. E era o tubinho. Quando ela falou o tubinho, eu comecei a chorar, né? Na hora, a lágrima desceu, eu já sou chorão por natureza. Quando eu falo essas coisas, eu tenho que segurar aqui a emoção. E aí ela falou, e quando eu abri, que eu li, aquele versículo que estava ali dentro, falou ao meu coração profundamente, e eu voltei para a casa do Pai. Aquilo me encheu de alegria, porque uma vida tem festa. Eu falei, valeu a pena. Mas eu estou lhe telefonando hoje, porque aí minha mãe amanhã vai passar por uma cirurgia, e eu hoje me lembrei que eu tinha guardado esse tubinho, e eu queria que o senhor orasse pela minha mãe. Aí eu fui, orei, acompanhei aquela senhora pelo telefone, durante o período de recuperação, se recuperou e graças a Deus. Então, amados, nada é em vão, nada é em vão. A palavra quando ela é ministrada, ela vai surtir o efeito, né? Ela vai surtir o efeito. É que nós olhamos para aqui, mas ela não está aqui, ela está ao redor, porque ela está pelas redes mundiais. Às vezes eu pego nós temos um canal do YouTube, e às vezes eu pego lá uma das mensagens, houve tantos compartilhamentos. As pessoas estão compartilhando essa palavra. Eu não estou querendo, o senhor está querendo se tornar o top de linha. Não! Eu quero ver a palavra do Senhor sendo pregada. Eu quero ver os meus irmãos, aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida, sendo alcançado, para que muito breve nós possamos estar comemorando com o Pai a Páscoa, mas da nossa ressurreição, quando Ele vai nos receber e dizer, bem-vindo, benditos de meu Pai. Então, Romanos diz aí no versículo 29, para lermos mais uma vez, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Você pode até estar se colocando de lado, mas eu te diz nessa manhã, o dom que eu te dei é irrevogável. E para nós encerrarmos e participarmos da ceia do Senhor, João capítulo 14, versículo 18. João, capítulo 14, versículo 18, diz assim: glória a Deus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você não está órfão. Aleluia. Ele vive. Glórias a Deus. Ele reina. Ele habita em nosso meio. Você não está sozinho.
Você pode até achar: eu estou sozinho. Não. O Senhor diz nessa manhã: não vos deixarei órfãos. Você pode fechar os seus olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã podermos participar na tua casa, podermos ouvir a tua voz, caminharmos, Pai, de acordo com os teus mandamentos, aprendemos dia após dia da tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor. O Senhor deu a sua vida para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu agradeço, Pai querido, por poder ser chamado Filho de Deus. Eu agradeço por cada vida aqui presente, eu agradeço por cada momento que estamos vivendo nessa semana de Páscoa. Obrigado, Pai, por tudo. Eu te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos preparar para a ceia. Amém? Vamos colocar de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Sempre costumo dizer que talvez ninguém estivesse entendendo nada naquele momento. Mas ele disse: esse é o meu corpo. E hoje você tem aí um pedaço de pão no seu mão. Como naquela época também era um pedaço de pão. Mas ele disse: é o corpo dele, esse é o corpo de Cristo. Esse corpo foi dado por mim, foi dado por você, para nos salvar. Você é salvo, você sabia disso? Você é salvo. Amém, Senhor. Você vai morar no céu. Amém. Você não está você está só se preparando para ir embora, porque você vai morar no céu. Amém. Existem muitas moradas e uma dessas pertence a você, Amém. porque Ele comprou você com preço de sangue. Ele pagou por você um preço caríssimo. Caríssimo. Não tem preço. Amém. Não tem preço.
Você vale muito. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode nesse momento dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim. Amém. Pode agradecer. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento por tudo que Ele tem feito na sua vida. Muitas pessoas nesse momento queriam estar e querem estar no teu lugar, mas não podem por algum motivo, talvez porque estejam em um hospital com uma enfermidade. Você está aqui perfeito, sem nenhuma enfermidade, encarcerado porque cometeram delitos, mas você está aqui porque você tem andado nos caminhos do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A nova aliança foi firmada no sangue Amém. do Senhor Jesus. Amém. A nova aliança é eterna. Amém. Ele ressuscitou. Amém. Ele vive. Amém. Ele reina. Bebamos todos. Feliz Páscoa. Esse é o sangue do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A tua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Glorifica o Senhor nesta manhã. Ele vive, Ele ressuscitou. É Páscoa, é ressurreição, é novo tempo para nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por cada um. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor ainda há de fazer por cada um de nós. Um bom domingo a todos, uma semana vitoriosa, uma perfeita Páscoa em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.